Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vê história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. E no programa de hoje... Trabalho remoto. Trabalho remoto. Você trabalha em casa? Você trabalha num Onde home você office? trabalha? Você trabalha num café? Cowork. A gente gosta de trabalhar no café, né? Um café legal. Eu já trabalhei em café, em padaria, Você supermercado. trabalhou, né? Eu trabalho em casa, já faz muito tempo. Muito tempo. Comenta aí, qual é o teu regime de trabalho atual? Qual você prefere? O que sua empresa demanda de você? Eles te forneceram toda a estrutura para isso? Que é obrigatório também, né? E é muito mais barato do que você ter o funcionário na empresa. Cara, vamos entrar nessa discussão. Vamos por tópicos, vamos por partes, como diria Jack, the Stripper. Mas antes, ajuda nós aí, deixa o like, por favor. Eu não sei mais o que fazer pra vocês. Olha, uma coisa que eu descobri, Clay, é que o like é de graça. E mesmo assim, as coisas de graça as pessoas não gostam de entregar. Porra, velho, a gente pega, ó... Mas o nosso público não é assim. Eu tenho certeza que eles já estão deixando like, eles gostam de contribuir com a gente. Eu também acho, né? Pô, a gente gasta, a gente investe aqui uma hora do nosso dia. Estamos aqui num feriado gravando. Gravando no feriado. Luquinha tá ali, ó, pronto, tá com o telefone do advogado pra processar nós. Louco pra ir pro cinema. Louco pra ir no cinema e não é aqui enrolando. Mas é isso, Filipão, vamos lá. Trabalho remoto, desafios e oportunidades. Cara, é um assunto interessante porque veio muito à tona por conta da pandemia, né? Aconteceu muito, diversos segmentos que antes nem se pensava em ter esse tipo de regime de trabalho, dinâmica de trabalho, né? Mas hoje, assim, a gente vê pautas muito controversas sobre isso, né? Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, tem empresas que querem, tem empresas que não querem. Não, e assim, traz é uma dinâmica que muda tudo, né? Eu vi uma matéria hoje, assim, a pandemia acelerou esse processo porque essa ideia já existia há um tempo, mas todo mundo tinha medo de fazer. Na empresa que eu estava, eu já cogitava, a primeira empresa que eu trabalhei, eu já cogitava isso. Eu falava, gente, se a gente fica aqui olhando para o computador, digitando o documento, e o documento está digitalizado numa plataforma, por que eu faço isso e não faço isso em casa? Não, Cleiton, porque você tem uma dúvida? Não, o telefone está aí para isso. Tinha um comunicador interno ali que era tipo um WhatsApp, mas era interno e tal, não tinha... Eu posso fazer um acesso remoto ao computador daqui, então não necessariamente eu estou usando a internet de casa, que tem o risco do vírus, né? Aí eu estou usando o servidor de vocês, a estrutura de vocês que tem toda a proteção. Não faz sentido, né? Mas tinha medo. E aí eu conversava com outros amigos e eles também falavam que sempre que surgia esse assunto, existia um medo da empresa, de cair produtividade e tudo mais. Então, era uma ideia, mas, tipo assim, vamos pôr bem devagarzinho, vamos aos poucos, porque... Eu não sei, existe legislação para esse tipo de... Depois da pandemia existiu. A pandemia acelerou o processo. Antes não tinha. Antes não tinha, ninguém cogitava. Cogitava, assim, internamente nas empresas, mas você não tinha uma regulamentação. A pandemia acelerou o processo, as empresas não tiveram opção. Então, todas que puderam fazer o home office fizeram, as que não puderam... As que não puderam, fechou. As que não puderam, quebraram, então... Infelizmente, tá rindo, mas é triste. É triste, mas é trágico. Se adaptaram muito rápido e funcionou para uma galera. Não funcionou para todo mundo, mas funcionou para uma galera. Mas uma coisa que eu achei interessante que eu vi hoje numa matéria, que a gente está tendo uma onda de calor muito grande, isso é o Brasil todo. Sim. Rio de Janeiro tá pegando fogo, bicho. Cuiabá já deve ter virado cinzas. Então, cara, nossa, eu fico imaginando, eu fui pro Mato Grosso, já foi feio, imagina. Então, e aí no Rio de Janeiro eu tava vendo essa matéria que eu achei muito surreal. Tinha uma galera home office, era um rodízio de 3x2, 3 home office, 2 presencial. E aí você podia intercalar os dias, alinhar conforme a equipe e tal. Só que com esse calor, uma galera passou aí pra usar o ar-condicionado da empresa. E aí tem até umas postagens, melhor que ar-condicionado pago pelo seu patrão. E aí o pessoal começou a ir, só que aí a gerente estava falando, agora a gente tem um problema, porque a gente não tem condição de receber todo mundo. Então a gente limitou, porque quando a home office todo mundo gostou, a gente fez uma reunião, adaptou, então a gente tem capacidade de trabalhar com 80 funcionários, a gente tem uma folha de pagamento de 120. Então tá uma guerra, o pessoal reservando pro mês inteiro. Aí foi, putz, é uma coisa legal, né? Tipo, é uma situação nova, mas também foi uma questão climática do ambiente, não foi um vírus, mas foi um ambiente. E tá tendo essa briga aí agora, porque todo mundo quer reservar sala, não tem mais mesa pra galera. E aí talvez uma galera que precise ir dentro do rodízio não vai conseguir ir, porque a galera que era pra estar em casa tá indo por causa do ar. Mas faz parte do processo. Que doideira, né? Olha só. Aí até na reportagem tem uma menina falando hoje... Variáveis externas que a gente não controla. Aí essa menina tava na entrevista, entrevistou os funcionários que estavam lá, ela falou, hoje eu tô indo pra casa com dor de garganta e feliz. Aí a outra, essa é a primeira véspera de feriado que eu tô triste de sair da empresa, porque amanhã eu não posso vir pra cá. Mas são particularidades de um modelo novo e eu não sei, assim, eu tenho uma opinião, eu gosto e desgosto ao mesmo tempo.
O modelo em si não é novo, né? Que se popularizou agora, Que se popularizou, né? Como eu disse, eu já faço isso muito antes da pandemia. Tudo bem que eu não sou funcionário, né? Eu tenho meu próprio negócio, e meu negócio gira independente se eu estiver em casa, num cliente, viajando no Japão, tá girando, né? Não dependo disso. Porque o meu trabalho, de certa forma, ele já é remoto mesmo, né? O que, para mim, facilitou muito é que eu viajava muito mais antes, e aí com isso eu passei a viajar menos para atender os meus clientes, porque eles se adaptaram a fazer reuniões online. Okay. No meio da pandemia em si, as empresas nem aceitavam, né, que fossem visitantes, até porque os próprios funcionários não estavam lá, né? Então começou a ter essas reuniões online. Depois que meio que liberou, os clientes preferiam fazer reunião online. Pelo seguinte... Muito mais prático, né? Não, é muito mais prático, muito mais rápido. Você marca um horário lá, 1 hora de reunião, você vai cumprir aquela 1 hora, porque já tem uma outra reunião na sequência, você acabou de sair de uma, né? E quando a gente vai até um cliente, existe meio que um protocolo comercial, né? Você chega, toma aquele café, bate aquele papo descontraído, pergunta da família, principalmente quando você já tem um relacionamento de longo prazo com a pessoa que você está lidando, né? No meu caso é comercial e engenharia. Você joga aquela descontraída, dá aquela enrolada, né, faz parte. Aí você entra nos assuntos propriamente ditos que você tem que discutir, né? Ali já passou mais de hora, você não resolveu nada até então. Ainda vai almoçar com o cara, né? E vai enrolando, aí perdeu o dia inteiro. Basicamente ele reserva um dia para atender. E o cara não trabalhou e você fez o que você tinha que fazer ali, né? Então isso acelerou muito o processo de negociação, porque agora eu tenho um prazo restrito, não posso ficar enrolando tanto, né? Então solta aquela piadinha para quebrar o gelo só e vamos. E não tem a dispersão do café, né? Não tem a dispersão do café, né? Então, nesse quesito para mim foram as mudanças que eu tive, mas para eu me adaptar a trabalhar em casa, cara, para mim... Nossa, foi só, tipo, me passa o aplicativo. Não, para mim não mudou absolutamente nada, né? O pessoal que trabalha comigo, que aí são os funcionários da empresa que eu represento efetivamente, aí já teve mudanças, né? Então, o diretor falou, gente, se vocês precisarem, pode levar a cadeira daqui do escritório para casa, né? Aí foi meio que sem saber também como fazer, porque não tinha esse protocolo, né? Mas para mim foi só o dia seguinte. Legal, eu fui tranquilo também, porque eu fiquei um período fazendo encontros pontuais com meu sócio, e aí todo lugar, tipo, vamos no supermercado tal, vamos na padaria tal, aí pedi um pão, um café ali, ficava ali 2, 3 horas da reunião. A gente não tinha escritório quando começou. E a maioria do meu tempo de casa, despachando, ligando, conversando com o fornecedor, com o cliente de casa. Era bem tranquilo também. Mas vamos lá, aqui tem alguns tópicos que nós levantamos. Nós entenda Lucas. É o editor. O editor e roteirista. Editor / roteirista / Severino. Trabalho remoto. Solidão profissional. Estratégias para lidar com o isolamento no trabalho remoto. Esse ponto é um ponto que foi pouco abordado, eu acho. Porque foi um choque de realidade. Foi um choque de realidade, cara. E assim, aí tem 2 pontos. Nesse tópico especificamente fala da solidão, cara, mas tem um outro ponto que eu acho que a gente poderia incluir aí, não lembro se tá nos outros, mas acho que não, que é a distração. Isso, acho que tá no seguinte tem mais ou menos isso aí. Desafios, conciliação entre a vida... Isso, exatamente, né? Mas a solidão em si, para mim, eu acho que tem gente que sofre isso, principalmente quem mora sozinho e teve que trabalhar remoto, cara, isso pode ter sido um problema. Eu posso te falar por experiência própria. Para mim foi o seguinte, na pandemia, meu fluxo de processo. No primeiro ano que eu saí para empreender, a pandemia foi 20, né? Então eu saí em 19. Então eu tive esse primeiro período tranquilo, que eu saí de uma empresa que tinha pessoas que eu relacionava ali e fui trabalhar em casa e fazer essas reuniões pontuais fora, uns encontros e tudo mais, visitava uma pessoa aqui, um cliente aqui, outro ali, mas eu tinha essa liberdade de poder sair e ir para qualquer lugar. E eu tinha em casa ali uma distração também, tinha uma distração natural, que é filho, cachorro, papagaio. Mas os primeiros meses, os primeiros 6 meses, foi tranquilo, porque eu tava tava num processo de descompressão. Tava saindo do ambiente que eu tinha pessoas todo dia convivendo e tava descansando dessa aceleração dessa galera, do trânsito, todo dia, do fluxo. Mas depois que em 2020, quando a gente construiu o escritório e teve a pandemia, aí eu não podia visitar os clientes, eu não tinha ninguém no escritório, e aí o escritório e minha casa ficou a mesma coisa, que eu tava sozinho, só que aí já tinha passado esse período, aí eu precisava ter pessoas para conversar.
Que aí foi onde deu o bug. Porque aí você não tinha com quem conversar, você entra num lugar, fica olhando as paredes, trabalha, produz. O momento de café perde a graça, porque você vai parar pro café, conversar sozinho. Então, às vezes eu converso, mas não é muito produtivo. Quando eu estiver conversando sozinho, não interrompa. Eu estou em reunião comigo mesmo. Estou em reunião comigo mesmo. Às vezes eu estou me dando uma bronca ou me mandando embora. Fazendo um feedback. Isso. Aí, esse foi o choque. Porque eu acho que esse é o choque da maioria dos empresários, dos funcionários que fizeram essa transição. Porque você acaba criando relacionamento com o pessoal do trabalho, né? Você acaba fazendo amizades, troca uma ideia que nesse produto da família, do amigo, discute lá o episódio da série. Pô, estressei aqui no trampo. E às vezes o contato... É a conversa do cafezinho. Então eu levanto, vou ali tomar um café, dou uma esparecida, desço, vou num outro lugar. Quando eu trabalhava em empresa grande, saía de um setor e ia no outro. Ia tomar um cafezinho no outro setor. Então isso dá uma aliviada na tensão e no estresse. Né? Você desafoga. E aí em casa só, por mais que você tenha ali, de repente, a pessoa que mora sozinha, zero. A pessoa que tem lá o filho, não é o mesmo assunto. Sim. Você vai falar de coisas da família. Da família. Né? E aí eu quero desabafar não da família. Porque a criança também, a gente está falando de trabalho, mas a criança também teve educação remota. Né? Educação remota. Também foi difícil, pô. Não tinha. A única matéria que a criança gostava, que era educação física, não tinha mais. Morreu, A educação física ficou chata. Vamos jogar futebol, foram jogar FIFA. Faça um trabalho sobre a teoria do futebol. As regras do futebol e seus impactos sociais. Sei lá. Então eu acho que esse foi o fator, assim. E tanto é que aumentou muito, né? Saiu um estudo em algum momento aí, em algum lugar, que não sei onde. Aumentou muito a procura. Foi um choque global, né? Você teve o problema da pandemia, que teve um efeito psicológico, e teve esse distanciamento, teve um efeito psicológico. Então aumentou muito a quantidade de pessoas com tratamento... acompanhamento psiquiátrico, psicológico, psicocógico. Não, realmente, não é todo mundo que se adapta, né? Tem gente que precisa dessa socialização, precisa estar em contato com outras pessoas, né? Não sei, cara, mas eu imagino que para muita gente não deve ter sido fácil. Já ouvi histórias de empresas que forçaram os funcionários a trabalhar em casa e muita gente não queria. Não, deixa eu trabalhar aqui, não consigo ficar em casa por diversos motivos. Às vezes pela própria família que está lá e você não consegue focar no trabalho, né? Mas eu imagino que deve ter sido bem difícil, cara. Eu não posso falar que a minha realidade é a realidade da maioria, não, cara. O que eu vi, assim, pelo menos na empresa alguns colegas que a empresa manteve, o que eu vi foi assim, a maioria gostou do trabalho remoto, por isso que muitas empresas migraram. A empresa de uma amiga, ela falou que o RH foi uma pesquisa interna, formuláriozinho, falou, gente, sem julgamento, decidam aí que a gente vai, se a maioria gostar, a gente vai tentar adequar. E aí adequou, acho que na época ela falou para mim que 80% votou para manter o remoto, e aí a empresa fez rodízio, tipo 3x2, 2x3. E também é um desafio pro RH, para a empresa em si, porque como a gente disse aí logo no começo, né, eles têm que fornecer essa estrutura. Sim. Né, não é simples. Mas assim, não é simples, mas é uma coisa que é uma estrutura, de certa forma, vou ter o custo da internet, né? Vou ter que custear a internet com o funcionário ali, vou rachar com ele, de repente eu vou assumir o custo da internet para não ter dor de cabeça. Mas aí você pensa, ok, numa empresa que tem 5 funcionários, numa empresa que tem 200 funcionários. Então, mas se eu te falar que para a empresa que tem 200 foi mais fácil a decisão na minha visão, porque essa empresa, ela realocou o custo. Pô, eu vou ter que pagar a internet desses caras sem conto, mas eu pagava o busão desses caras já para vir trabalhar, eu dava o passe, dava o vale transporte. Então eu vou dar o vale transporte 2 dias, o que eu economizo aqui, eu pago a internet do cara. A cadeira já tem, manda. Leva embora. Quem trabalhava com notebook, manda. Eu tô aqui na frente da Raizen, tinha pessoal parando o carro e colocando cadeira no porta-mala e levando o computador desmontado. Então, tipo, ela só realocou. Registro ativo fixo ali, vai. Só que aí, tipo, pensa numa empresa com 200 funcionários, que ela gasta de luz, água, 200 pessoas usando banheiro. Então, mas aí, vou fazer uma pergunta que eu realmente não sei. Esse custo, a empresa também não teria que arcar? Não. Então, vamos lá. Talvez, não. Assim, talvez. Porque a pessoa, enfim, não sei. Mas assim, o que tá... No fim, eu não sei. Mas na lei, não. Na lei, o que eles colocaram foi uma ajuda de custo para custear a internet, a infraestrutura, porque às vezes o cara não tinha uma mesa legal, não tinha uma internet legal, computador, não pôde trabalhar com
com computador pessoal, e nem a empresa quer, porque tem uma questão de segurança de informação. Sim. A internet também não é um negócio também que seria tão complicado, porque muitas empresas cedem o celular e podem utilizar a internet do celular. Exato. Né? Hoje a internet móvel para fins de trabalho funciona legalzinho, não tem o que falar. Não dá pra você ficar vendo vídeo no YouTube. Exato. Jogando. E jogando. Mas, sim. Então, na lei hoje, o que eles colocaram lá de urgência foi forneça a infraestrutura que ele tem na empresa. Então, eles deram essa questão e normalmente eles pagavam um ticketzinho maior, assim, no vale-refeição, porque a pessoa ia consumir mais ali. Se eu tinha refeição dentro da empresa, que era uma alimentação que eu tinha lá, passaram a pagar isso direto no vale-refeição. Foi uma adaptação mínima. Acho que não levaram em conta a água e a energia elétrica, quanto aumentou o consumo. Entendi. Mas, ao mesmo tempo que aumenta o consumo, pensa um funcionário, fala assim, você aumentou o seu consumo de água e de energia elétrica. Ok, mas ele economizou um tempo ferrado. Que tipo, meu horário das 8 às 18... Tempo de deslocamento. O cara que mora em São Paulo levava 2 horas para chegar na empresa, mais 2 para voltar. Mais 2 para voltar, 4 horas. Então, tipo assim, o cara acordava 6 horas, passou a ganhar 1 hora, 2 horas de sono. 5 horas. Ou até para ele poder fazer alguma outra coisa, estudar, se capacitar melhor e evoluir. Aí é livre, né? É a escolha dele. Escolha dele. Se é um trabalho sob demanda, nada te impede de começar às 6 e ao invés das 8, em vez de parar às 6 da tarde, você para às 4. E aí você vai pra academia, vai passear, vai fazer alguma coisa, pega a academia no horário bom, né? Não tem ninguém. 4 horas da tarde, quem tá na academia? Só lá dando. Então, assim, por mais que ele tenha aumentado um custo, a qualidade de vida eu acho que melhora muito. Sim. Não, com certeza. Poder trabalhar sem tomar banho, sem precisar. Nesse calor acho que tá difícil. Toma mais banho do que Toma mais banho do que antes. Próximo tópico: desafios da conciliação entre vida profissional e a pessoal no ambiente remoto. Isso aqui é uma merda. Não é fácil, porque você tá em casa, a cama tá ali do lado, a geladeira tá ali do lado. Eu acho que isso aqui foi a minha maior dificuldade. Eu hoje, né, eu tomo café lá por volta das 9 horas, não é a hora que eu acordo. Costumo acordar entre 6h30 e 7 horas. Um dos motivos é esse, porque tá ali, depois eu como, aí entrava em reunião, aí vou comer agora. Hoje é o horário que eu como entre 9 e 9h30, né, então, porque a geladeira tá ali do lado. Tudo que, assim... Não podia fazer barulho, que senão a esposa acorda, o filho acorda. E aí você tem, quando você expande isso para outras realidades, e a pessoa que mora lá na casa, e ela tem uma casa super lotada. Sim. Aí é um caos. Tem 3 irmãos. Mora num apartamento pequeno, onde tem um monte de vizinho, com crianças fazendo barulho. Na minha casa, meu problema é minha cachorra. Tipo, ela sempre se intrometia na reunião. Tinha jeito. Sempre saía uns latidos. Você pega a prática, mas no começo você esquece da ferramenta do mute, então dava uns gritos com a cachorra aqui. Caraca! Desculpa! Já gritei com o cliente sem querer. Mas eu tenho um filho pequeno, mas minha filha estudava em período integral, então não teve tanta essa relação, e meu filho maior é tranquilo. Mas pensa uma pessoa que tem filho naquela idade ali, que fica com alguém em casa, com a avó em casa, mas a criança vê que está lá no quarto. E aí, atenção, vem brincar comigo, pai. Exatamente. Isso é complicado. A própria esposa, né, às vezes também fica em casa ali. É um fator crítico. Pura parede aqui pra mim. A mulher não pode ver o homem sentado. Se ele tá sentado na frente do computador, ele tá vendo porcaria. É difícil tirar esse link, porque na cabeça da esposa, quando meu marido tá em casa mexendo no computador, ele tá tranquilo que ele chegou do trabalho. Aí durante o dia no trabalho remoto, ele tá no computador, mas ele daí tá trabalhando. Não é todo mundo assim. Não é todo mundo, mas são pontos assim que vai surgindo e você fala, cara, é uma situação que atrapalha. Hoje eu tenho um problema ao contrário, quando eu tenho que viajar. Problema não, né? Mas na brincadeira, eu espero. Chego pra minha esposa e falo, amanhã eu vou viajar. Mas por quê? Não vai trabalhar em casa? Acostumada de estar ali em casa, né? Mas é mais na brincadeira mesmo, sério. Não, mas muda, né? Muda tudo. E às vezes a mulher fala assim, já que você tá aqui, pode ser mais cedo. Levanta aquele negócio ali pra mim. Isso acontece. Eu acho que é muito individual. Eu volto a dizer, a minha realidade não é a realidade da maioria, né? Eu trabalho pra mim mesmo, eu trabalho em home office porque é conveniente, apesar de eu ter um escritório. Eu estou falando aqui a minha realidade, eu sei que não deve ser a sua, mas deixa o seu comentário aí, né? Fala o que você passa, se você trabalha hoje em remoto, se você passou por isso, como foi a sua transição, deixa um comentário aí pra gente. É importante saber o que o nosso público pensa, né, Cleiton? Sim, e entender e ver também outras realidades, né? Como cada um reagiu a esse momento. Vamos ver aqui. Tem muitas coisas aqui. Ferramentas
Ferramentas tecnológicas que transformam o trabalho remoto em eficiente. O que você usa lá, Felipe? Cara, computador que preste. Esse é o ponto. Você tem que ter ferramenta. Meu pai sempre disse, cara. Meu pai, ele mexe com fibra de vidro, ele mexe com embarcação, madeira, aço. Então, assim, ele é o cara que eu conheço que mais ferramenta tem. E ele não pode ver uma furadeira que ele compra. Investimento. Mas ele sempre disse o seguinte: filho, tenha ferramentas adequadas para o trabalho que você vai realizar. Porque se você não tiver, você vai sofrer e vai fazer uma merda no serviço. Então, preciso fazer um furo na parede? Preciso ter uma furadeira boa, uma broca boa, uma extensão para chegar até onde eu preciso. Então, assim, computador, na nossa realidade digital, tem que ser um computador que atenda às suas necessidades. Eu tinha um computador, troquei recentemente, que me atendia muito bem. Já falamos várias vezes, eu tinha comprado meu computador em 2011, só que eu fui atualizando ele, coloquei mais memória, troquei SSD e tal, reparei ele com massa de para-choque, troquei bateria, né? Fui atualizando ele me atendia muito bem, até que eu comecei a precisar utilizar uma ferramenta que ele não rodava legal, ficava lento, aí eu precisei trocar o computador. Parou de atender a necessidade, o computador ficou velho, compra um que atenda a sua demanda. No caso do empregado, a empresa vai manter, né? Mas a gente está falando com o empresário, ou aquele que vai se tornar um empreendedor, né? Então, assim, tenha ferramentas adequadas. E eu estou falando do computador aqui, porque hoje é uma necessidade meio que geral, mas às vezes até um próprio celular tem que ter uma... Sim. Preciso tirar fotos, vou comprar um Xing Ling lá, compra um celular que tem uma câmera boa. Você está trabalhando com rede social, precisa postar algumas coisas com uma qualidade melhor, preciso fazer uma edição da foto usando alguns aplicativos, às vezes você vai ficar irritado lá porque o negócio não roda, né? Uma outra coisa que eu precisei também comprar, um fone de ouvido que prestasse, um headset. Um headset que no meu caso, que eu viajava muito, né? Hoje eu voltei a viajar um pouco mais, eu precisava de um negócio prático para transportar. Então aqueles que o pessoal usa maior, era incômodo, porque não cabia na mochila. Eu falei, nem vou comprar isso aqui. Aí encontrei um portátil, de fiozinho mesmo, mas que tem um microfone e funciona muito bem, isola o som externo muito bem, né? Paguei barato na época, acho que R$100 e poucos. Mas é uma ferramenta que eu precisava, porque eu fazia e ainda faço muita reunião online. E usar o microfone do computador para isso é uma porcaria. Né? A câmera ainda, para mim, ela é bem irrelevante, né? A gente não costuma fazer muitas reuniões com câmera aberta, então a câmera do computador em si não era muito relevante. Mas um computador que funcionasse bem e um headset bom para poder se comunicar, né? A gente já falou disso aí, se comunicar bem, se deixar claro o que você está falando sem ruídos externos e ouvir legal, isso foi algo que eu tive que investir. Deixa eu ver o que mais seria dentro dessa questão da tecnologia. Uma internet adequada. Hoje a internet, cara... Hoje está entregando. A internet hoje é que assim... fácil, né? Vamos lá, estamos falando da nossa realidade, estado de São Paulo, Piracicaba, que é uma cidade grande, que tem Vivo, Claro e outras demais tem por aí, muita que opção. Atende a cidade inteira, né? Então, mas a internet... não é um problema, né? Bom, é isso. Acho que mudou. E assim, uma coisa legal assim, quando a gente fala de trabalho remoto, e aí o tópico aqui é trabalho remoto, desafios e oportunidades. Uma oportunidade muito legal no trabalho remoto é as microfranquias. Tá certo, isso aí não, microfranquia. Porque tem muita hoje que está com um preço muito legal, eles vão tirar todo o material, todo o treinamento remoto, então reduzir o custo drasticamente, e você pode trabalhar em casa produzindo muita coisa. Eu nem sei o que existe de microfranquia, eu nunca parei para ver isso aí. Pra você ter uma ideia, você tem franquia de seguro, a gente até conversou com Mariano, sobre seguro, tem uma franquia de seguro, você compra lá, e é tudo online, então você vai ter a prospecção, todo o processo online, o primeiro contato, e aí o preenchimento, você não precisa ter um espaço físico para receber. O celular você faz. Você tem de contabilidade, você é um contador, tem lá os pré-requisitos até do contador para você abrir a franquia. Ele já te dá um nome, te dá um departamento de marketing, num custo muito acessível. Eu vi uma lá que eu achei muito engraçado, a ideia é muito boa, não vou lembrar o nome dela, que é anúncio em saco de pão. Já viu essa? E aí você podia fazer todo o pedido, você podia fazer o contato com o pessoal que queria anunciar, online, ligação, encomendava com eles depois, fazia arte no computador, que eles te davam uma ferramenta. Fazia uma tiragem e distribuía nos mercados. Fazia a distribuição no mercado e padaria. Então tem bastante coisa interessante. Agora de tecnologia, e aí fazendo uma propaganda, mas uma propaganda que nem precisaria ser feita, porque acho que pelo menos 90% das pessoas que acabaram partindo para esse modelo de trabalho é o Microsoft Teams, né, cara? Isso aí
facilitou muito a comunicação para as reuniões, para você ter contato com os parceiros, clientes e... Aí um vale também dentro do Microsoft Teams, o que vale é o investimento, se você for um empresário trabalhando remotamente, num compartilhamento na nuvem. Hoje você tem também um leque muito grande, mas eu uso muito o OneDrive da Microsoft também, o pacote ali. É um preço muito acessível no pessoal. E aí você tem 1 tera de armazenamento, você fala, porra. E aí você pode subir um arquivo lá, se é muito grande, para mandar por e-mail, você pode compartilhar aquela pasta com o cliente. Então funciona um compartilhamento de arquivo. Ferramentas de tecnologia aí são ferramentas de tecnologia que facilitam o trabalho. Sim. Como eu disse, né, são ferramentas. Você tem que ter boas ferramentas. Então, se você é empresário, trabalha no modelo aí com sua equipe, modelo remoto, dê ferramentas para eles. Porque você também não vai poder cobrar que eles não estão atendendo a sua necessidade, a necessidade dos seus clientes. Você não produz, se o computador não acessa. O que eles precisam, né? Isso independente se é remoto ou presencial, né? Que as demandas são às vezes um pouco diferentes. O Trello é uma ferramenta legal. Próximo tópico, Cleiton. Vamos lá. Como estabelecer expectativas claras em equipes virtuais para evitar conflitos. Comunicação eficaz. Clareza na comunicação. Aqui você vai ter que ter um acompanhamento mais efetivo das entregas, né? O gerenciamento vai ter que ser mais efetivo. Cara, não sei. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes, né? Isso é um fato. Tem gente que não importa se está trabalhando no remoto ou presencial, ela vai entregar aquilo que tem que ser entregue no prazo que tem que ser entregue com a qualidade que precisa. Tem gente que pode trabalhar no presencial, pode trabalhar online e ser cobrada que ela não vai entregar. Aí existe um meio termo onde a pessoa precisa ser cobrada para poder entregar aquilo que tem que ser feito do jeito que a empresa necessita. Esse segundo tipo de funcionário, ele não vai durar naquele tipo de negócio, porque ele não entrega a necessidade. Mas o que eu vi durante a pandemia, cara, os funcionários que precisaram trabalhar de forma remota estavam trabalhando muito mais do que se estivesse trabalhando no presencial. Mesmo sem as cobranças. Isso com as pessoas com quem eu me relacionava, tá? Não era unânime, obviamente, mas eu vi que uma grande massa estava nesse sentido. Então, em casa, eles estavam se sentindo quase que sem sair do trabalho. Acordava trabalhando e ia dormir trabalhando. Eu cheguei a receber e-mail meia-noite. Surreal, né? Porque a pessoa ficou tão no automático que ela não teve o momento de corte. Talvez por conta de não ter uma agenda dela, né? E porque a demanda também... No segmento que eu trabalho, foi uma demanda assim, absurda durante esse período de pandemia aí, né? Então, a pessoa não trabalhava porque ela queria. Porque se ela não fizesse aquilo, no dia seguinte, ela ia receber mais 600 e-mails para responder. Eu cheguei a ouvir de pessoas que trabalham com Felipe, eu estou com mais de 2.000 e-mails na minha caixa e não consigo responder. E cada minuto que eu falo com você, chega mais uns 5. Mas aí também até que ok, né? Tendo uma forma de gerenciar, eu gero hora extra também pro funcionário. Aí eu já não sei porque não mas assim, mas eu acho que essa questão de estabelecer expectativa clara em equipe e evitar conflitos muito isso. O conflito acho que foi muito bem evitado, porque as pessoas não se relacionavam mais. Então, fato, conversei com algumas pessoas que falavam assim, minha produtividade aumentou porque, é muito legal isso, porque é o controverso do ambiente, né? Eu tive problemas psicológicos por causa da solidão, porque eu não tinha horário do cafezinho para dar aquela esparecida. Mas minha produtividade aumentou porque eu não tinha o momento do cafezinho, então eu enrolava. Tipo, não tinha aquela paradinha, porque o cafezinho nunca era 10 minutinhos, 5 minutinhos. Sempre extrapolava meia hora ali, e aí você faz, sei lá, vários cafezinhos. Para quem tem que bater ponto, acho que é mais sofrido, né? Porque o cara tem que ficar ali das 8 às 18, e agora, para quem não tem que bater ponto, o cara levanta, vai dar uma volta na praça... E faz o trabalho dele, porque ele tem que entregar, não é hora que ele vende, né? Mas aí depende, porque tem um pessoal que é o cara que bate ponto, ele entrega sob demanda, mas ele tem que estar à disposição. Então, às vezes ele, vou fazer uma... Mas mesmo que eu não bata ponto, eu me sinto à disposição. Eu falo, eu não faço nada, tirando no meu horário de almoço, eu não faço nada que possa comprometer o meu cliente ou as pessoas com quem eu preciso falar durante o dia para atender os meus clientes, seja comprometido. Lógico, uma questão de saúde, uma consulta, alguma coisa assim. Mas eu não vou marcar, sei lá, cinema 2 horas da tarde. Sim. Sem planejamento, muito menos, né? Então, vamos agora aqui. Se tiver de boa, porque eu sei que meus clientes vão ligar, não sei, cara. Pode ligar. Pode surgir uma necessidade, né? Então, nesse ponto,
É um pouco mais complicado. Eu acho que vai muito de estabelecer que de forma clara as entregas que tem que ser feitas no prazo que tem que ser feito e... Muita reunião, até isso é um problema. Eu acho que começou a ter excesso de reunião. Eu falo até que as pessoas não trabalham mais, só fazem reunião, né? Aí surgiu um novo tipo de profissional, o reunionista. Reunionista é foda. Só faz reunião. Isso, ok, precisa de reunião? Precisa, justamente para passar, ó, gente, estamos com um projeto aqui, vai ser assim, precisamos cumprir esses prazos, ok, beleza, vamos ser claros, né? Tem lá a ferramenta de gestão de projeto, vai ter o acesso, ok. Mas virou um excesso de reunião. Porque era no presencial, tem uma dúvida aqui, você vira pro cara. Você fez... Não, beleza. Agora no remoto, às vezes mandava um zap, a pessoa não respondia, ligava, vamos fazer uma reunião. Quem mais tem que estar envolvido? Porque não é essa conversa dinâmica aqui no escritório aberto. Exato. Daí dava conflito de horário, porque a sua agenda é diferente da minha, que é diferente da dele, que é diferente do outro, mas os 4 precisam estar na reunião. E aí? É um saco, né? É um desafio. Eu acho que ainda é um desafio. Sim. Não foi superado. Essa comunicação online, ela tá muito problemática. Aí falando em relação a cliente, eu, por exemplo, eu sempre peço para meus clientes, me envie por e-mail. Por 2 motivos. Um, que eu posso estar em viagem e não vou conseguir te responder por WhatsApp. E aí pode ser qualquer coisa. Seja uma necessidade que ele tenha de uma cotação, seja um pedido, uma falha de entrega, qualidade, qualquer coisa. Ele me liga, me manda uma mensagem, a hora que eu puder eu respondo, se for mensagem. Se ele ligar, eu atendo e falo, me manda por e-mail, que agora eu não vou conseguir te responder. E mesmo que eu possa, eu falo assim, me manda por e-mail, porque fica registrado. Porque o WhatsApp some, ligação você esquece, né? Exato. E se precisar voltar aquele assunto depois, mas nem todo mundo se adapta a isso, porque o cara pega, já manda o WhatsApp e acha que você está à disposição dele, né? E, eu não cuido só daquele cliente, eu não só me relaciono com aquela pessoa dentro da empresa, né? Então, o e-mail, acho que para mim, é uma coisa que funciona muito bem, porque fica todo o histórico ali, para funcionar melhor a minha comunicação. Sim. Não, o e-mail é a melhor ferramenta ainda, porque, como você disse, o WhatsApp você perde ali, de repente chega um mundaréu de mensagem no WhatsApp, ele tem um limite na tela ali, então você vai ficar rolando, às vezes passa batido. Vixe, quantas vezes o cliente mandava uma mensagem para mim, eu estava viajando, não via ou esquecia, ia ver uma semana depois. Vamos ver aqui agora. Inovações no trabalho remoto, novas formas de colaboração e projetos colaborativos. Inovação do trabalho. Pô, aqui é meio zoado, né? Porque eu acho que se mantém igual. O que você acha? Eu acho que é meio que uma extensão do tópico anterior, né? Que é a forma de comunicação e você interagir a equipe. Até porque, não sei, eu estou tentando visualizar aqui alguém que precise trabalhar de forma remota com outras pessoas, mas não dependa. Não tem, cara. Todo mundo depende de todo mundo. Então, você tem que ter uma colaboração. Eu acho que a inovação maior aqui no trabalho remoto é uma coisa que não tem no presencial, que é um planejamento mais individualista. Porque eu penso assim, quando eu falo de trabalho remoto, é claro que quando você é por exemplo, você é um empresário remoto, né, que reduz as reuniões. Então, basicamente, você não tem um superior que tem que te acompanhar a entrega, você tem seus clientes e a dinâmica de pressão é totalmente diferente. Sim. Você vai perder o cliente, você vai perder faturamento, você tem o empresário tem essa automotivação, né? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Exatamente. Mas o colaborador, que existia a pressão, por exemplo, do chefe passando nas costas dele e ele não ficar no YouTube. Olhando a tela do cara. Entendeu? Isso acontecia muito, assim, tipo... Eu até brincava lá, assim, que quando eu trabalhava em escritório aberto, né? Então, tipo, você tinha lá o primeiro grupo de baias era o RH, o segundo ADM, o terceiro a contabilidade e o quarto departamento de compras. Quando o gerente, e aí toda a cabeça no final das baias, tinha lá uma mesa maior que era do gerente. Quando o gerente levantava, se você observasse a mão, todo mundo tava... clicando ali pra uma galera minimizando a tela ali. O Windows D... Você já fez isso? Comenta aí Inclusive, embaixo. se você apertar o Windows D, ele minimiza tudo, tá? Fica a dica. Vai pra tela inicial. Exato. Então você tinha uma pressão e o empregado em si, mudou o apelido agora, né, colaborador? O funcionário em si, muitos, como você disse, muitos não precisam, mas muitos precisam. Então eu acho que o primeiro papel, assim, a primeira inovação que tem que ser feita é uma agenda individual. Você tem que saber, tipo, como supervisor, e aí o gestor olhando o supervisor, e assim nas escalas hierárquicas de uma grande empresa, do tipo assim, o fulano da contabilidade, o que ele tem que fazer? Ele tem que contabilizar todas as notas que chegarem no dia. Legal. Quanto tempo ele gasta para fazer isso? Qual que é a média de nota que a gente tem? Ele tem lá, sei lá, 100 notas
200 notas que ele pega o dia anterior para ele checar, para ele conferir se ficou correto. Então, beleza. Quanto tempo você gasta para fazer isso, fulano? Ah, eu gasto aqui umas 3 horas, se não tiver problema. Eu gasto 2 horas, se não tiver problema. Então tá. Então, das 8, e aí o horário fica efetivo, 8 horas você começa, 10 horas você termina isso aqui. Legal. Se tiver problema, você vai formalizar por e-mail, então eu vou acompanhando ali, tal. Pra eu saber a hora que eu posso te chamar, pra eu saber se você entregou. E aí ele vai ter que olhar e falar assim, olha, eu vou ter que tomar... Vou ter não, tipo, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, durante o dia a pessoa que ia recebendo os produtos, ele ia lançando e no dia seguinte o pessoal da análise conferia, fazia um duplo check, dava uma checada ali. Então, você demora às 3 horas da manhã, as 3 primeiras horas do dia você vai conferir os documentos? Vou. Legal. 10 horas, 11 horas é que eu posso te chamar. E aí você vai me mandando e-mail com cópia para dizer, olha, essa nota aqui tá errada, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, dentro da dinâmica de um departamento comercial, dentro do departamento contábil, fiscal. A pessoa do financeiro, eu tenho que checar se as contas foram pagas do dia anterior, tudo que eu programei foi pago, aí eu levo 3 horas. Então, legal, parte da tarde você vai fazer o quê? Criar uma agenda mais individual, porque no dia a dia da rotina ali dentro da empresa, o gerente está ali, o supervisor está ali, então, você já fez isso? É mais dinâmico. No online, eu acho que exige esse tipo de controle, principalmente para aqueles para saber quem funciona sem ter isso e quem não funciona. Que alguém falou, né? Cada um é cada um. Então, tem funcionário, e vamos chamar de funcionário, não, empregado, né? Como segundo a Beth disse, funcionário é do setor público. É verdade, tem esse rolê. Empregado é do setor privado. E não tem nada de errado de chamar empregado porque ele está empregado por um empregador. Colaborador é só um nome bonitinho, politicamente correto. Fazendo um comentário pelo que você disse aí antes. Sim. Eu realmente não lembrava. Mas tem pessoas e pessoas, então tem gente que precisa ter sim o supervisor na cola para poder entregar, porque senão o cara vai ficar realmente ali no YouTube assistindo um vídeo que não tem nada a ver com o trabalho dele e não vai entregar o que precisa. Né? Até porque se não precisasse de supervisor, nenhuma empresa contrataria o supervisor. Exato. Né? Então, tipo, se a gente tem uma escala hierárquica ali de... Supervisor é uma visão de cima, né? Alguém olhando para as cabecinhas que estão trabalhando ali embaixo. E acompanhando, né? E cobrando, e checando. E ensinando, e corrigindo. Né? Também não é só dar bronca, né? Sim, não, claro. É muito isso aí, porque eu imagino assim, trazendo para o meu setor. O funcionário pegou um documento lá que ele não sabe a forma correta de fazer. No trabalho presencial, ele fala, ô fulano, você pode passar aqui na minha mesa? Daqui a pouco eu tô indo. Legal. Tô indo do lado, vou continuar. Daqui a pouco eu vou. No remoto, e-mail. Olha, estou com uma dúvida, preciso de um auxílio aqui para fazer esse tipo de coisa. Ok. Chama no chat, compartilha a tela. Né? Então tá bom, olha, eu consigo ver isso aí daqui meia hora, me chama de novo. Marca uma reunião. Vão ser várias micro reuniões que eram... Porque, de certa forma, toda dúvida assim, pontual que surge no ambiente que você está presencial é uma micro-reunião. O próprio cafezinho ali, a conversa do café é uma reunião. Às vezes flui para esse lado. Às vezes fica só falando besteira, mas às vezes flui. Então depende muito. Eu trabalho com projeto, eu trabalhava na consultoria, eu trabalhava com projetos que eram tipo TCC. A gente tinha que fazer toda discorrer sobre as situações da empresa, documentação, do cliente, documentação. Então você tinha uma expectativa de entrega, tipo, até aqui você tem que me entregar até o capítulo tal, tem que entregar 10, 30 itens, e aí fluía, achei um documento com problema, levo na mesa do supervisor, o supervisor me fala, eu volto, concluo. Remoto. Você vai lá por orientador, e é bem isso aí mesmo. Então, supervisor, o cargo de gerência é justamente para cobrar isso e que seja entregue, né? Para dar esse suporte. Porque no fim de tudo, o que importa é a empresa entregar o que o cliente precisa para faturar e receber, né? Sim. E pagar o salário do empregado. Exato. Eu acho que o próximo tópico ele vai ficar dentro do que a gente falou aí. Desafios comuns no trabalho remoto e como superá-los, né? Eu acho que já até comentei isso aqui. Eu acho que... Nossa, eu falei 3 vezes, agora 4. Vamos refrasear. Eu acredito que o que se perdeu muito por conta do trabalho remoto... Você está olhando para mim com um sorrisinho. É que eu pensei numa besteira que eu não estou falando. O que se perdeu muito foi justamente esse cafezinho, essa conversa de corredor. Né? Sim, gerava interação. Porque isso gerava interação, mas interações benéficas para os negócios. Sim. Porque você está ali, às vezes você está batendo papo, jogando conversa fora, falando do dia a dia, as bobagens que você fez, né? Qualquer coisa assim. Mas muitas dessas trocas de informação eram coisas de negócio. Pô, fui no cliente tal, aconteceu isso. Pô, olha, aconteceu mais ou menos assim comigo, mas eu fiz desse jeito. E essas coisas você não consegue descobrir esse tipo de situação numa reunião.
Porque não é um assunto que vem à tona, é algo que aconteceu naquele momento que o cara, no meio de uma conversa aleatória, surgiu aquele assunto. Não, e às vezes, uma coisa que eu presenciava bastante, às vezes a solução, a interação de pessoas de outro departamento completamente aleatório. Também. E ele traz um conhecimento diferente. Então, você está ali no cafezinho falando sobre tal coisa, aí tá passando o cara da engenharia e aí ele encosta e fala, viu, mas por que você não faz assim? E pô, o cara te resolveu um problema e ele não estava nem na área. Mas isso morre, né? Ou é até alguém que às vezes faz parte do projeto, mas não está diretamente ligado ao seu setor. Sim. E você não tem contato, mas o cara está sabendo. Não, mas peraí, faço parte disso aí, mas não dá para seguir desse jeito. E aí às vezes o comercial e a engenharia não estão se comunicando e não sabem desses problemas, né? São coisas que surgem realmente nesses momentos, né? Eu acho que esse é o... Bom, aí quando você fala de desafio, esse é um ponto que você perde, mas não tem muito o que fazer para superar. Eu acho que aí a forma... Não tem, porque é aquilo que eu falei, surge do nada. A informação que vem na sua cabeça naquele momento, depois você não vai lembrar daquilo, né? Então, vou marcar uma reunião para discutir determinadas coisas. Aí a outra questão, assim, como espontâneo, né? Desafio, outro desafio que eu acho que ocorre muito é a questão da produtividade e o foco. Mas com tudo. Não, é a produtividade em si, né? Porque assim, se não tiver uma ferramenta para gerenciar, para acompanhar a produtividade de cada funcionário, tá. É um desafio você saber, ele fez, ele teve a entrega. Quando se tem sistemas, talvez seja mais fácil. Você já consiga fazer. Né? E hoje, ainda existem empresas que não têm sistemas ERP integrado, mas acho que são bem poucas, né? Quando a gente fala desse porte aqui. Mas existe, né? Por exemplo, vamos pensar numa pequena empresa, tipo a da Alessandra, vai. Ela tem vendedores. Vamos supor que durante a pandemia ela não pôde abrir e os vendedores realmente não estavam lá, tinham que fazer uma venda remota. Como que ela condensava essas informações para saber quem estava vendendo, quanto estava vendendo, o que estava vendendo? Aí seria só na tirada de pedido, no faturamento. E não é nem quanto está vendendo. Fazer uma planilha em Excel não é impossível, mas é trabalhoso. É um trabalho disperso, né? E disperso, porque você vai ter 2 vendedores. Aí cada um preenche uma planilha e depois unifica essas 2 planilhas. 2 além dela, né? Então, e outra, o trabalho remoto, quando a gente deu o exemplo de vendas, não é só quantas vendas a pessoa fez, quantos contatos ela fez. Porque a venda, às vezes, ela sofreu 5 vendas. Né? A pessoa chamou ela no WhatsApp e falou assim, eu tô querendo comprar lá na É o lead, né? Chegou o lead, mas de 10, quantos eu realmente consegui converter? É bem complexo. A equipe de vendas também é complexa. Sem um sistema, né? Mas eu acho que hoje já tinha esses sistemas no mercado. Eles só não eram tão usados. Só passaram a ser mais amplamente usados aí, até pelas pequenas empresas, pelos pequenos negócios, né? Porque não adianta, tem que ter sistema, cara. Facilita muito a vida. É uma das ferramentas aí que, a gente falando de ferramentas aí, é necessário. Assim, não importa se você vende um tipo de produto único, só vendo copo térmico azul. Tem que ter um sistema para controlar isso. Entendi. Fazer isso manualmente é insanidade. E aí, pessoal, tem um pessoal que usa o nosso Excel forte. Tudo bem, mas se ele criou um sistema dentro do Excel, ok. Só que ele não vai conseguir emitir nota no Excel, aí tem que fazer manualmente, né? Eu vi alguém fazendo um comentário sobre o Excel que eu achei bem interessante, mas eu não lembro. O Excel não é ferramenta, o Excel é... Não vou lembrar o contexto que ele vendeu lá. Mas é isso, sem ferramenta. Acho que os principais desafios são solucionados pelas ferramentas de mercado que a gente tem. A gente pode falar aqui do Pipefy para gestão de venda, do Trello para gestão de projeto, ou até mesmo de gestão de tarefas. Tem o próprio Tarefa. Sim. Tem o próprio Tarefa. Tem um monte, tem aplicativos gratuitos. O Teams, ele tem uma ferramenta ali que você consegue, dentro do Teams, que é uma plataforma mais segura, vamos dizer, direto na nuvem, no backup, centralizar toda a comunicação. Você pode criar departamentos. Sim. Arquivos compartilhados dentro de departamentos, interdepartamentos, além da questão da reunião, né? O Teams, ele tem um leque muito grande. Você tem as agendas compartilhadas, então você consegue ter uma agenda ali que em todo o departamento você vai conseguir pôr a reunião, o horário de todo mundo. Microsoft patrocina nós. Ixi, esses caras são mão de vaca. Tem outros aplicativos, o próprio Google também tem, né? Eu na minha empresa eu uso o Google. Que a empresa que eu represento usa o Teams, né? Eu tenho o Teams também, mas eu não pago o Teams. Tem bastante... Bom, assim, ferramentas eu acho que tem várias. O problema maior é usar as ferramentas. Tem várias para todos os gostos, para todos os bolsos, inclusive os que não querem pagar. Sim. Né? Então, se você não usa ferramenta, é preguiça.
Ferramenta tem. O próprio Excel, né? Tipo, é um pouco mais trabalhoso, mas ó, dá pra funcionar ali. Não, mas não vai funcionar. Agora tem uma questão que quando a gente fala de funcionário, de equipe, como manter motivação e engajamento na equipe remota. Volto a dizer, tem pessoas e pessoas. Tem um cara que não precisa ser motivado, ele vai fazer. Supostamente, a empresa já tem isso mapeado junto ao RH. Supostamente, muito supostamente. Muito supostamente. Do tipo assim... Eu ouso dizer que não. Porque assim, eu não sei, uma coisa que eu sentia na empresa é que todo mundo sabia do problema de todo mundo, menos a supervisão, e menos a gestão, e menos o RH. Então eu sabia de todo mundo que estava descontente com a empresa, com seus departamentos, com seus funcionários, com seus... eu tinha uma relação que transitava entre supervisor e funcionários, então eu sabia que o funcionário estava descontente com o supervisor, eu sabia que o supervisor estava descontente com outro funcionário, mas parecia que essa galera não se conversava, entendeu? Até porque é o nosso jeito, talvez, de brasileiro, não sei nem dizer se lá fora é assim, acredito que não. Mas é aquela questão de, puta, eu não quero me indispor com aquela pessoa. A gente tem muito isso, né? O brasileiro, o latino tem muito isso. Muito do, nossa, desculpa, mas eu vou ter que te falar, quase implorando pra pessoa não ficar brava. Eu tô falando isso porque eu vi alguma coisa recentemente e, falando de Estados Unidos especificamente, o cara fala na lata. Os chefes lá, tanto que para nós brasileiros, se a gente assiste um filme em inglês e vê como eles se portam num filme lá, um chefe com o funcionário, com o colaborador, você vê que é uma forma mais agressiva do que a gente costuma fazer aqui no Brasil. Mas para eles aquilo é normal. Virou as costas, tá tudo bem. Em geral, né? Não leva pro pessoal, né? Não leva pro pessoal. Mas é assim, a forma que eu vejo aqui... Né? Mas é duro falar. Eu tive uma experiência recente... Fala você aí. Como você faz? Como você faz o canal? Não, porque assim, ó, Como você xinga seu colaborador? Como você xinga seu colaborador? Seu RH tá sabendo dos BO? Mas é que eu vejo, então, esse negócio de não se indispor é muito real, assim. Porque às vezes eu vejo que a pessoa, às vezes não é nenhuma indisposição. Óbvio que vai ter a pessoa mesquinha, né? Tem. São pessoas. São pessoas e pessoas, mas eu acho que a obrigação do supervisor é deixar claro que ele não vai levar pro pessoal. E chegar pro subordinado e falar, cara, me fala. E aí a única forma disso funcionar é de forma, eu vejo que é só de forma ativa do supervisor. Então, por exemplo, como que eu enxergo? Muita reunião? Tem. Mas no ambiente remoto, a gente vai fazer uma reunião segunda, individual. Tipo, se o cara... E aí você tem a premissa que o cara deve ter um supervisor, deve supervisionar no máximo 8 pessoas. Para que quando ele precisar conversar, ele consiga conversar pelo menos 1 hora, 50 minutos com cada um. Sim. Então esse cara tem que ter essa rotina de sentar com o funcionário e falar, e aí, o que você está achando da empresa? O que você gosta? Você compra e tal? Você comprou a ideia? Não comprou? Não funciona? E aí, essa ferramenta, tá usando de boa? Tem que pagar treinamento para você? Se ele não fizer essa comunicação, o subordinado num ambiente onde ele está inseguro, porque fechou uma caralhada de empresa, ele sabe que tem um risco da empresa quebrar. Ele fala, cara, eu não quero mais levar problema. E o funcionário também não é treinado para expor o problema de uma forma que não seja uma reclamação fútil. A gente volta no problema da comunicação. Na comunicação, por isso eu olhei assim, os tópicos, eu falei, putz, tudo vai direcionar para a comunicação sempre. Mas assim como o programa que a gente fez sobre o desenvolvimento pessoal para empreendedores. O programa que a gente fez de desenvolvimento pessoal para empreendedores, tudo acaba caindo no mindset, na mentalidade, né? Então assim, esse tema que a gente está colocando agora acaba sendo um problema na comunicação, em geral, né? Todos os tópicos acabam caindo para isso. Fazendo, tem que fazer, tem que chamar, conversar, melhorar, não tem muito para onde ir. O supervisor tem que também saber ouvir, que é um outro problema. Então, mas ele às vezes não dá abertura para o funcionário. Exato, mas é isso que você falou ali. É isso que você falou assim, de se indispor. O funcionário não quer se indispor com o chefe porque ele tem medo de ser mandado embora. E aí eu costumo pensar que tudo tem um primeiro ponto de partida. Então, o primeiro funcionário que falou pro chefe fez uma crítica, que talvez na visão do chefe não foi adequada, mas na visão do funcionário era. A forma como ele reage a essa primeira crítica, vamos dizer assim, uma crítica burra, fiz uma crítica mimimi ali, fiz uma reclamação que não tem fundamento. Se o chefe boicota, na cabeça do funcionário tinha fundamento. Mas se ele boicota de forma, não digo nem agressiva, mas se ele não dá o mínimo de atenção, de tipo assim, olha, isso aqui não funciona, isso aí não faz sentido por causa disso. Mas você levou em conta isso aqui, agora se ele só ignora, eu vou ignorar porque isso é uma besteira. Eu nunca mais não vou falar mais. Só que aí tem um problema maior, que eu acho que é a questão da famosa rádio peão de toda empresa. Ele vai chegar e vai falar pro colega dele, ele vai falar pro outro, vai falar pro outro, vai falar pro outro, vai falar pro outro. E vai chegar uma hora que todos eles vão, não vou nem falar nada porque esse cara não vai me ouvir. A gente acaba falando desse tema aqui, na minha cabeça, talvez na cabeça da maioria das pessoas,
me corrija se eu estiver errado, mas talvez também na sua, a gente está falando de corporações um pouco maiores. Um pouco maiores. Agora, se você pegar numa empresa pequena, onde tem lá o dono e mais 5, 6, 10 funcionários que seja, 10, 50 funcionários que seja, que ainda é pequeno, né? É mais complicado, porque é esse problema. O cara acha que se ele falar alguma coisa, vai chegar na cabeça do dono e vão mandar ele embora. No fim, acaba sendo sempre tendendo para isso. O que acontece em grandes corporações, caso você não saiba, né? Existe um modelo onde existem avaliações constantes, que não é porque você se indispôs com o seu chefe que ele pode te mandar embora naquele momento. Sim. Nas empresas de maior porte, ela tem a questão lá, a figura do RH muito ativa, né? Eles têm pelo menos uma opção. eu entendo isso mais ou menos. Mas eu acho que eles têm uma opção, né? Mas eu já escutei de pessoas falando assim, pô, o cara do RH me distratou. Aí fudeu, né? E se o RH fez isso, meu filho, melhor você procurar outra empresa. Se o RH é o cara que é pra te ouvir, filtrar, ele vai fazer o papel ali de deixa eu ouvir o que esse cara tá falando, faz sentido, vou levar pro supervisor dele pra fazer uma intermediação, e aí eu levo de forma anônima. Sim. Se for uma situação muito crítica. Mas tem que proteger a identidade do reclamante, né? E teoricamente, dentro desse cenário, o RH já vai tendo essa comunicação mais ativa com o funcionário, deveria pelo menos. Então ele já consegue identificar o funcionário que precisa de atenção, o funcionário que já é mais autônomo, o funcionário que é mais complicado, de qualquer crítica ele leva para o pessoal também. E aí a forma de acompanhar isso para motivar no ambiente remoto vai vindo do RH a diretriz. Ó, esse aqui você tem que fazer reunião com ele uma vez por semana, tá? De preferência 2, uma no começo e uma no final de semana para desejar um bom final de semana para ele. Ele precisa de mais atenção ali, Então, esse cara aqui evita falar com ele, dá a demanda, ele quer sair mais cedo todo dia. Então, se você der um volume de serviço e ele terminar, ele vai não almoçar para ele sair mais cedo. Porque aí no remoto ele consegue ter isso e aí ele vai ficar motivado. Teoricamente. O RH tá ali para entender as demandas individuais de cada um. Por isso eu acho importante a empresa Mas mesmo... eu tenho minhas dúvidas se eles fazem esse tipo de coisa. Não fazem. Esse é o mundinho da Barbie que eu criei na cabeça agora. Não, mas e não é difícil fazer isso, Cleiton, né? Mesmo para as pequenas empresas, né? Tem a Beth aí, que a gente já conversou, tem o Fábio, que a gente já conversou. Eles podem ajudar vocês a fazerem isso, tá? Minimamente, porque um empregado satisfeito é um empregado que rende, vai fazer você faturar mais. Vai aumentar seu faturamento, aumentar a qualidade do seu serviço. Lógico, você não precisa dar regalias, não estamos falando de um modelo tipo Supremo Tribunal Federal, que precisa ter auxílio toga, auxílio paletó, auxílio lagosta e tudo mais. Mas dá um agrado pro cara, né? Entenda, o agrado é entender o que ele realmente precisa. Sabe uma coisa? Só complementando. Ele falar o que ele quer, não necessariamente o que ele realmente precisa. Você tem que entender por trás de tudo aquilo, por que ele quer aquilo, né? Às vezes, falando bem genericamente aqui, né? E às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Se você entrega o que ele efetivamente precisa, tá feito. E aí, dentro desse contexto, além de uma avaliação mais individualista de cada funcionário, você precisa criar metas individuais para eles também. Então... A meta coletiva, eu acho que é um tiro no pé. Não, eu até acho que ela tem que existir para um puxar o outro. Sim. Entendeu? Não, mas não só a meta coletiva. Não só a meta coletiva. Então, assim, mas no ambiente remoto, isso tem que ficar mais claro ainda para o funcionário. Qual que vai ser a entrega dele? O que ele tem que fazer? Porque se é uma função que tem um volume... É que eu vou sempre olhar pelo lado da contabilidade, do fiscal e do financeiro, que você tem um volume mensurável, né? Eu sou uma grande empresa, eu recebo 10 caminhões por dia. Desculpa, eu recebo 30 caminhões por dia, 30 entregas. Pô, o cara tem que estar com essas notas escrituradas até o dia seguinte. E se ele não tiver, e aí eu vou olhar meu sistema, porque aí tem um RP, uma grande empresa. Sim. Se ele não tiver, eu vou ter que saber por que ele não escriturou. Se ele não tiver um e-mail justificando, tipo, olha, essa nota fiscal tem esse erro, esse documento está errado, por que você não está fazendo? Para ele saber que ele está entregando. E também para você dar um dinamismo maior para ele. Se for um cara que se motiva com um descanso mais prolongado, olha, terminou aqui, pode seguir tua vida. Entregou as do dia anterior, tá beleza. Resolveu os problemas. Se você tá falando do departamento comercial de vendas, o cara é o primeiro contato ali com o lead, primeiro contato para esquentar o lead. Você tem que mandar 30 mensagens por dia. Não sei, só chutando um número aqui.
E você vai alimentar um CRM dizendo se você mandou, qual foi a resposta, se não teve resposta, se você ligou, entendeu? Aí cada departamento vai ter sua estratégia. Porque se você não tiver uma meta bem individualizada, bem coerente, não dá para você exigir muito do funcionário não, porque ele não tem essa disciplina. Sem dados, não consegue gerenciar. Não consegue gerenciar. Porque no presencial, é como eu falo, no presencial, o gerente passa, aí ele lembra, viu, e aí, você já falou com todo mundo? Aconteceu? E aí, como que tá hoje? E ele vai fazendo esse flow, funciona. No remoto. No remoto, o cara até pensa, mas ele já tá entrando em reunião, já tá cuidando de outro assunto, passou. Voltamos à conversa de corredor. Voltamos pra conversa de bate-papo. É um desafio, a gente ainda não está 100% habituado com isso. E nunca ficaremos, porque vai evoluindo. Também não era habituado com o outro. Também não era, porque tinha gente reclamando de tudo. Tem quem se adapte melhor de um jeito, tem gente que se adapta melhor de outro, tem gente que não se adapta com nenhum dos dois. E assim, tem gente que só trabalha porque precisa. E eu acho que, exato. Então assim, eu acho que eu vi alguns podcasts de grandes empresas falando que eles adotaram um híbrido com 2 dias presenciais e 3, e aí tem pessoas que foram 2,5. Tem empresas que eu já ouvi falar que foi 3 2,5. Trabalha 2 dias presencial, aí vai no outro também meio-dia e vai embora. Isso acho que é sem sentido. Quebra, mas não sei qual que é a realidade. Se for 50-50. Bom, a real é o seguinte, se o dono mandou, tem que fazer. Se você não está satisfeito, você tem que procurar outro lugar. Esse é um ponto que eu provoco sempre. Eu falo assim, cara, você está fazendo o que você quer fazer? Não. O que você quer fazer? Não sei. Então faz esse bem feito pra você garantir pelo menos o seu ganha-pão. Mas se dedica a encontrar o que você quer fazer, mude assim que for possível. Cria um planejamento. Para transição de carreira. Porque você também ficar reclamando e só empurrando com a barriga, ganha 5 mil por mês e gasta 6, você não vai mudar nada na sua vida. Você não vai. Ganhe 5 e gaste 4 e sobra 1.000, você já começa a ter uma possibilidade. A gente está falando agora, seguindo para uma área de investimento, mas e pensando no longo prazo, que todo mundo deveria fazer, mas pouquíssimos fazem. Mas se você pensa em fazer uma transição de carreira porque você quer ou porque você não está satisfeito com o que você faz, isso é uma decisão sua, única e exclusivamente sua. É isso aí. E é isso então, pessoal. Deu 7. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não esqueceu de dar o like, obviamente. Agora você deixa seu comentário. E manda isso aqui para algum amigo, algum conhecido que gostaria de ouvir alguma coisa desse tipo. Manda pro seu patrão. A menos que o seu patrão seja muito. E semana que vem tem mais, Cleiton? Semana que vem tem mais. Rolei a língua aqui. Semana que vem tem mais, Cleiton? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu.